Otome Game significa literalmente jogo de donzela, que é basicamente um gênero de jogo focado em narrativa, onde o objetivo é o protagonista escolher e conquistar um dos personagens masculinos escolhidos. E é sobre isso que é o anime de hoje, ou pelo menos devia, já que a nossa prota parece ser mais interessada na vilã do game, mas vamos começar do início. Rei Ohashi trabalhava numa empresa de pequeno porte. Ela disse que depois de um dia longo e cansativo no trabalho, sempre ia direto desestressar no seu jogo favorito chamado Revolution. Ela fez isso até pegar no sono e quando acordou, estava dentro do jogo. Claire, que é a vilã, estava brigando com ela por besteira. Levou uns segundos para ela entender onde estava, mas quando finalmente percebeu, Rei se declara pra guria, o que a deixa assustada. A cabelo de cuia elogia e diz que está tudo bem se ela quiser maltratá-la. E eu realmente não sei o que tô assistindo. O dia segue com a loirinha fazendo exatamente isso, mas Rei só não se importa, já que todas as suas maldades são bem bobinhas, e a Claire sempre cuida pra não passar do limite, então a maluca só fica feliz por receber a atenção da sua amada e continua declarando seu amor. Sua amiga e colega de quarto Misha tentou avisar pra ela parar com essas coisas, já que a família François é a mais influente do reino Bauer, e podem acabar com ela a hora que quiserem. Porém, Rei diz pra ela não se preocupar com isso, e que ama suas falhas e seu jeito ruim. Nos dias seguintes, ela continuou com suas traquinagens do balacobaco, mas ficou extremamente frustrada com seus fracassos. Ela até diz isso pra Rei, mas ela apenas a incentiva a continuar com sua pior situação. Misha vê isso e explica que se continuar enchendo o saco da Claire, ela pode apenas perder interesse. Nesse momento, Rei sentiu verdadeiro terror e perguntou o que devia fazer. Misha disse pra ela virar alguém que Claire não poderia ignorar, como por exemplo, sendo melhor que ela na escola. Ela saindo dali e acabam topando com a mimadinha de novo. Novamente, Claire briga com seu desafeto, até ser interrompida pelo príncipe Rod Bauer. Como esse universo se passa no jogo Otome, esse guri de cabelo feio é um dos interesses amorosos da protagonista, além de seus dois irmãos mais novos, Sen e Yu, que sendo sincera, são personagens bem esquecíveis, não por serem ruins, mas sim porque nem de longe são o foco do anime. Eles ficam num blá 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 chato que só serve pra saber onde que a Claire tem interesse no emo e que por algum motivo o Arei fica empurrando a guria pra ele. Ela se irrita e berra que não se importa com o cara, lembrando que ele tá a poucos metros dela, né? O coitado levou um fora antes mesmo de dar em cima dela. Você é um completo imprestável? Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. Ela até menciona que Senna é uma pessoa complicada de se lidar, por isso dentre os três, coitada é com o menor pique-hate. Para se redimir de seu erro, Rei diz para ambas irem se desculpar, mas Claire nega e promete maltratá-la todos os dias até que sua rival desista. A mina se diz tão esperta e ainda não se ligou que essa doente gosta de ser pisada. Suas amigas até falam isso a ela, mas Claire apenas nega sem mais explicações. Suas amigas então mudam de assunto para mencionar sua prova de amanhã. Claire então tem uma ideia, desafiar Rei usando o teste. Se ela ter a pontuação maior, a rival terá que ser da escola. A guria nega inicialmente por não se achar boa em nada e não quer ficar longe da sua musa, mas é só insistir um pouco que ela acaba aceitando e acrescenta que se vencer, terá que ouvir o pedido dela. Claire aceita e faz Misha ser testemunha da aposta. No dia seguinte, vemos que a prova é sobre culinária, história e literatura, coisa que a alta classe domina. Por isso a senhorita jura que tem a vantagem, porém quem tem a verdadeira é a Rei, que já fez aquilo várias e várias vezes. Mas na etiqueta ela tem mais dificuldade, já que no controle era bem mais fácil. Para finalizar, temos a prova de capacidade mágica, onde eles medirão sua aptidão mágica e sua afinidade com os elementos, que são terra, água, fogo e vento. Sim, do nada, o anime virou Avatar. Mas bem, a afinidade é avaliada em 5 estágios, grande, alta, média, baixa e nula. Claire faz o teste e descobre ter uma alta afinidade com fogo. Rei também faz, mas está correndo antes de ver o resultado. Em seguida, começa o teste com itens mágicos, e por algum motivo, nossa prota erra o alvo de propósito. Quando saem os resultados das provas, todos ficam surpresos, já que Rei ficou 3 pontos acima da Claire no teste acadêmico, mas em etiqueta, a pontuação dela não foi lá essas coisas, mas ainda assim foi uma nota boa, já que ela claramente estava encarando sua colega de forma assustadora na hora. E por último, no resultado do teste mágico, aconteceu algo bizarro, já que ao invés de números ao lado do nome dela, está escrito imensurável. Como o resultado da Arei saiu assim, ela foi chutada do resultado geral. É isso, tacaram a mina pro limbo.
Enfim, o trio de irmãos discutem para saber o que ocorreu com o teste dela e chegam à conclusão de que o teste é feito para medir o poder de um elemento apenas e que provavelmente significa que ele controla ao menos 2. O que é verdade, já que a protagonista do game pode conjurar terra e água, ele está no nível alto de ambas as habilidades. Mais tarde irei vai cobrar a combinada das duas, mas Claire nega cumprir, já que como ela foi quicada da pontuação final, então a aposta não valeu. Mas Irei acha uma brecha, já que havia dito que ela não conseguisse vencer, ouviria um pedido dela, e como nenhuma venceu, logo Claire perdeu a aposta. Ela resiste um pouco, mas logo aceita, mas tudo que a guria pede é para que essa musa não desista, não importando que ela esteja passando um momento, que apenas siga até o fim, o que ela jura por Deus que fará. Ela vai para casa, mas nem lá tem paz, já que sua carrapata vai fazer uma entrevista para ser criada da sua amada. Ela quer isso para ter uma graninha e sempre estar ao lado do seu amorzinho, porém, obviamente, a Claire fica brava e rejeita, então o pai dela ouve a gritaria e vai até lá. Esse cara é o ministro da fazenda desse reino, além de ser o top 3 na linha de comando, atrás apenas do rei e do primeiro-ministro. Claire explica que Irei pisou ela na escola, por isso ele concorda que ela não é a pessoa certa para ser criada, mas malandra do jeito que é, Rei pede para falar com ele a sós, e Dolly não tá afim, mas muda de ideia quando ela fala Irvine e Manuel, e ele mete o louco, fingindo não saber quem é. Então a espertinha fala mais informações que parecem ser aleatórias e o velho treme na base. Nesse episódio não revelam sobre o que os dois conversaram, mas sim apenas o resultado dela, já que o pai da Claire disse que Rei ser assim sua criada. Ela não gosta da decisão, mas já não tinha nada a ser fazido. Bom, a gente ignora o fanservice da Claire de roupa íntima, já que nessa parte ela tinha apenas 15 anos, e vamos pra parte que conhecemos a Lyanna Arasorou. Eu inventei a pronúncia. Uma personagem que vai ser importante mais pra frente da obra, mas por hora só sabemos que ela é empregada veterana que cuida da Claire desde criança. O que é engraçado é que a mulher rica só foi mandada pela família para servir ao ministro da fazenda para fazer conexões comerciais com ele, embora na maior parte do tempo só parece uma irmã mais velha que briga o tempo todo por coisas meio bobas. No fim da aula, Rod aparece para convidar Rei para jogar algo, mas ela rejeita por ter que ficar perto da Claire. Então ele diz para Lee também: "Isso acontecendo porque o mundo é Tomé, então óbvio que teria romance na rota do cabeça de estrela do mar, é necessário ter ótimas notas." Foi pensando nisso que ela segurou no teste com itens mágicos. Ela tinha mais interesse na rota do Sane, já que é onde a Claire mais aparece, só que ele obviamente não quer papo com ela. Enfim, depois de uns 6 minutos onde não acontece nada de importante, sério, são só cenas feitas para ser engraçadas, apenas no final que tem um diálogo interessante, onde Claire pergunta por que Rei diz tanta mala, na qual responde que acha fofa e que gosta da sua personalidade. Todavia, a guria fala que se conhece bem o suficiente para saber que ela tem uma personalidade que ninguém amaria. Por isso ela quer saber qual o verdadeiro motivo da Rei insistir tanto nisso. Mas ela diz que só faz isso porque a ama e não tem outro motivo. Claire não acredita e a plebeia promete que a fará acreditar. Certo, esse episódio dá pra pular metade dele, já que o começo é só ela perdendo de propósito do Rod no xadrez e também jogando poker com Yu. Ele trapaceia, mas ela não diz nada. O que importa mesmo é quando elas ouvem o Sane tocando o arpa escondido. Isso é um evento de afeição do jogo e Claire toma a pior decisão possível, já que o interrompe no meio da música, em vez de esperar ele acabar. O príncipe guarda o instrumento e diz que aquilo é apenas um passatempo e não tem a ver com ser rei. Ouvindo isso, o rei o convida para um jogo que testa a capacidade de governar. Ele acaba aceitando. O jogo é o seguinte, eles vão sortear números e quem pegar o 1 vira rei, então a pessoa deve ordenar que o número X ou Y faça alguma coisa. Na primeira rodada, Sane tira o 1, ele diz que o 2 deve segurar a mão do 3. Elas o fazem e ele realmente tem o dom de fazer tudo ficar estranho, até o Emil fica incomodado com isso. Na segunda rodada é a Lane que vira rainha, ela diz que o 4 deve afagar a cabeça do 3 e... baita cena vergonha alheia por sinal. Agora na terceira é a doente da Rei que ganha. Antes de dar a ordem, vemos um flashback da Rei pedindo a Lane para trapacear. Nas rodadas onde uma delas for o rei, a outra deve buscar seu número, isso para poder aproximar a Claire do Sane. Por isso a maluca só diz para os dois se beijarem, só que Sane fica muito irritado, já que finalmente percebeu que esse jogo não tem a ver com ser um bom rei, e diz que ela apenas está zombando deles. Rei confirma a acusação dele e diz que o jogo na verdade servia para ver se ele perceberia ou não. Então, como ele se negou a fazer uma ordem bizarra daquela, significa que Sane tem aptidão para ser rei. Depois disso, ele vai embora e Rei admite para as meninas que tudo que falou era mentira, além de zoar a acariciada que Claire levou na cabeça. Mais tarde, do nada, Misha pergunta se ela é o que as pessoas costumam chamar de... gay!
sexual. Cearense. Transgênero. Rei diz que sim, e Claire afirma que se sente em perigo agora, mas Misha xinga, dizendo que sua reação foi deveras preconceituosa, porque aparentemente Rei ficar encarando ela pelada desse jeito e afagando ela seminua não é motivo suficiente para ela ficar com medo de alguém claramente se deseja malicioso por ela. Beleza, fera, qualquer coisa vai avisando. Enfim, Misha pergunta se Rei desistiu da Claire, já que estava empurrando ela para cima do Shane. Ela responde que parece mesmo isso, mas na real ela só não espera que um dia seus sentimentos sejam correspondidos, por isso apenas quer apoiá-la no que ela quer. É aquilo, né? Eu posso lutar contra todos que te querem, mas não posso lutar contra quem você quer. Além disso, seu objetivo maior não é ficar com ela, mas sim vê-la feliz. Ela fala tudo isso e depois voltam os papos estranhos. Mas em seus pensamentos ela se lembra de seu passado, onde seus sentimentos nunca eram correspondidos. Ela pode ficar do lado da pessoa se não fala nada, mas quando percebe estar apaixonada, elas parecem mais distantes que todos. Me senti representada até demais nessa frase. Bom, esses pensamentos são interrompidos por duas aleatórias falando mal da gaysice da Rei pela Claire e outras coisas. Na moral, eu realmente não entendo essas cenas em anime. Os personagens falando um monte de merda bem do lado do protagonista como se ele fosse surdo. Não era mais fácil falar em outro lugar ou só cochichar, mas não. Elas falam alto pra caramba, o que surpreendentemente faz Claire reagir jogando água nelas. Em seguida, chamarei pra sair logo dali. Nesse episódio, um professor explica como que a magia funciona naquele verso, e até menciona que a família da Lane que produz itens mágicos usando uma pedra, depois passa para eles praticando golpes em alvos. Impressionante que todos os NPCs são mongóis aqui, não acertam nenhum golpe básico. Ele explica que naquele lugar, se animais comem pedras mágicas, acabam por ter sua aparência mudada drasticamente virando monstros. Sua fraqueza é a própria pedra que habita no núcleo deles. A aula segue com a explicação sobre os elementos, suas vantagens e desvantagens. Terra é forte contra vento é forte contra água, fogo é forte contra terra e água é forte contra fogo. Mas claro, existem muitas outras coisas que se devem ser levadas em consideração. Tem outras formas de ver os elementos, já que terra é mais defensivo, fogo ofensivo, água pode curar ferimentos e vento é mais para suporte, já que se combinar com outros elementos causa ataques poderosos. O quase casal estava treinando quando são interrompidas por Yu e Rod. O último pergunta se elas farão a prova dos Cavaleiros da Academia na próxima semana. No caso, esse povo resolve os conflitos entre estudantes, vence monstros e coisas assim. Ela sabe o que é, mas no jogo não fazia diferença entrar ou não no fim das contas. Rei não estava muito interessada, mas Rod menciona que ela vai poder se gabar de ser a cavaleira que protege a senhorita Claire. Bom, esse pensamento é o suficiente para fazer ela mudar de ideia, mas sua amada também pretende entrar. Não que isso tenha parado seus pensamentos pervertidos, mas nessa hora, sem querer, um aleatório acerta um golpe de fogo no monstro slime de água. O professor se dispôs a defender todos, porém por não controlar o vento, o coitado não tinha chance alguma. Por isso, Rei vai ajudá-lo. Como ela sabia que isso ia acontecer, a protagonista treinou escondido para ficar mais forte para a batalha. Com o bichinho preso, o professor pede para todos os alunos atacarem, e impressionantemente todos falham nisso e ele se solta. O slime então consegue capturar todos por desespero de Rei, já que no jogo quando isso acontece, um dos príncipes a salva, o que faria o nível de afeição de quem ela escolhe subir muito. Por isso ela não quer escolher qualquer um deles, então ela grita pela ajuda da Claire. Porém, ela já tinha sido capturada, embora o monstro tenha chacoalhado ela e tacado no chão. Ela estava passando mal, mas melhora rapidinho quando o Shane aparece para ajudá-la. Então ele diz para ela usar toda a sua mana que ele dará suporte. Juntos eles conseguem quebrar a pedra do slime e derrotá-lo. Depois que cai no chão, Rei sai correndo em direção à floresta, onde ele encontra um bebê slime. Aquele monstro era na verdade mãe dele e só queria o proteger. Ela promete que agora ela cuida dele e faz o pacto de familiar, além de dar o nome Halaire para o bichinho. Quando estava voltando, ela vê Claire agradecendo o Shane pela ajuda. Rei tenta sair de fininho, mas não dá certo. Claire então vai até ela para ver se está bem. A guria fica muito feliz em ouvir sua amada dizendo que se preocupou com ela e está sendo afetuosa, embora a senhorita negue isso. Mais tarde, Misha se assusta ao ver Mini Monstrinho, mas Rei pede para ela se acalmar e que ajude a adestrá-lo. Ela não estava afim, mas muda de ideia ao ver a carinha dele. Elas até estavam conseguindo treinar ele na escolha, mas no fim foram pegas por um descuido. Claire fica irritada com isso, mas Rei explica que agora o slime é um familiar e não um monstro. Misha também tenta convencê-la do contrário,
mas fica mais irritado ao perceber que o nome do bichinho é Haleire, que é a junção de Rei com Claire, então diz que contará tudo ao professor para eliminá-lo. Então, Rei mostra que o slime é inteligente e sabe fazer truques. Não funciona de novo, então como última saída, o bichinho vira uma mini Claire e ela explica que esses animais costumam imitar belas donzelas, o que não é bem verdade, já que eles só mimetizam tudo ao redor como forma de camuflagem, só o que realmente importa é que a donzela aí caiu nesse papinho, então desiste de matá-lo desde que ele seja treinado, além de apresentá-los para todos e mudar seu nome, mas o último não dá, já que o familiar não esquece o nome que lhe foi dado, fica por isso mesmo. No off aconteceu o exame de admissão para os cavaleiros passarem, obviamente a Galega e a Cabelo de Cuia passaram, junto aos personagens relevantes para a obra, mas claro, apenas na prova escrita, fica faltando a prova prática, que para nossa sorte é mostrada em tela, porém antes disso, Claire queria propor um desafio para Rei. Caso ela fracasse, terá que deixar a escola. Ela aceita, mas com condição de que se passar, a madame terá que fazer algo que ela pedir igual da última vez. Ela aceita e todos os alunos vão para o teste prático. Será um X1 entre os alunos que será decidido por um sorteio, eu acho. Na real, eles não falam, só tô chutando. A primeira rodada entre Yu e o Sene, o mais velho começa partindo para ofensiva e tendo até uma boa vantagem, porém Yu luta a longa distância e a Sene curta, por isso ataca de longe, mas facilmente ele desvia dos golpes e consegue chegar por trás, o fazendo desistir. Eles pulam as rodadas 2, 3, 4 e 5, que são de negros aleatórios que ninguém se importa e vão direto para a sexta, que entre Rod e Misha, o cabeça de Ciadin chama uma tropa de lacaias, só que como Misha usa vento, não é exatamente difícil destruir os minions dele. O legal é que ela não usou o vento exatamente, mas sim o som. Por isso na hora parecia que ela tinha uma louça sendo arranhada. Sinta a pressão, neném. Cabeludo tenta de novo, mas ela sai por cima usando uma espécie de escudo de ar. Rod então começa a usar sem parar seus golpes de fogo, e seu até cuidado de desistir, já que ela ficou quase sem ar. Na 10ª rodada, finalmente temos a batalha entre Claire e Rei. A tigelinha começa fazendo uma parede de pedra que é facilmente derretida por ela. Tenta de novo, mas novamente tem sua terra destruída, agora por uma parede de fogo. Cansada de ficar na defensiva, Claire finalmente ataca usando uma lança de fogo. Rapidamente Rei usa outra parede de terra, mas dessa vez ela não derrete. Isso porque era na verdade carbeto de tungstênio, algo 2 vezes mais forte que aço, sendo 2000 graus Celsius seu ponto de fusão. Claire usa sua lança de novo, mas dessa vez maior, fazendo uma curva na parede e por fim voltando na direção dela com saraivadas de bola de fogo. Mas tanto esforço não valeu de nada, já que Rei destruiu todos com algumas pedrinhas. Foi tão fácil porque a maluca sabe tudo da técnica da sua musa. Percebendo que a derrota era iminente, Claire resolveu copiar os lacaios de Rod. Não é um problema copiar, mas sim que ela não tem poder mágico suficiente para mantê-los por muito tempo. E começou a ficar sem ar, então tentou prendê-la na parede de novo, mas não funcionou dessa vez. Agora, como tacada final, ela usa um raio mágico que carrega o brasão de sua família. Ela acerta de propósito o chão para mostrar o quão forte é aquele golpe, mas Rei não se acanha, já que não quer sair da escola, então sobra um buraco abaixo de seus pés, primeiro pequeno, depois aumentando bem mais. Ela não queria desistir, mas Sene lembra que Rei também controla a água, ou seja, de propósito estava se segurando e mesmo assim conseguiu ter a vantagem por quase toda a luta. Com isso, Claire perde de novo, mas mesmo assim, todos os protagonistas passam no teste, já que importava mesmo era a força bruta e não o resultado da luta. Como ganhou a aposta, Rei pede a mesma coisa de antes, que ela não desista, o que ela jura por Deus. O capitão dá as boas-vindas para os novos membros da academia, junto do vice-capitão, Lambert Aerosol, que é o irmão mais velho da Lane. Juro que isso me deixou muito confusa. Se a Lane é mais nova, então não devia estar estudando, e se a idade dela fica entre a Claire e seu irmão, ela é nova demais para ser empregada dela, até porque dizem que ela está lá há bastante tempo, mas enfim, vou falar mais dessa personagem mais pra frente no futuro vídeo, então as perguntas vão ficar de lado por hora. Voltando à academia, eles vão ter o festival cultural. De novo,
porque todo anime escolar tem que ter um festival. Tá chato já esse negócio. E o que nossos importantes guerreiros terão que cuidar? Isso mesmo que você está pensando? Uma cafeteria. Mas o cabelo de porco-espinho queria fazer algo um pouco diferente, então perguntou para Orei o que devia fazer, já que a cabeça dele faz até eco quando tenta pensar em algo. Então sugere a ideia deles se vestirem de meio de mordomo, porém com as vestimentas invertidas. Com um pouco de relutância, o pessoal acaba aceitando. Um pouco depois, Lambert vai pedir um favor para a dupla dinâmica, já que alguns alunos estão entrando em conflito, porque alguns plebeus estão agindo de forma estranha. Lambert diz que ele e o capitão estão tentando cuidar disso, por isso precisam que as duas cuidem das outras coisas. Clara aceita sem pensar duas vezes, mas se arrepende rapidamente, já que elas devem investigar uma figura suspeita que apareceu na noite no colégio. Estudantes da patrulha até foram dar uma olhada, mas... Ela parece estar muito assustada. Rei a zoa por isso, e o carinha fala que pode delegar outra tarefa para elas, e a cabeça de lâmpada diz que as duas precisam usar a cozinha para testar o cardápio da cafeteria, e como são só boatos sem danos reais, podiam deixar para outra hora. Entretanto, Claire se opõe, já que é dever delas manter a paz na academia, além de que uma nobre nunca volta atrás da sua palavra. Então à noite ambas foram fazer patrulha, porém Claire acaba encostando em algo gosmento e se assusta até demais, então Rei limpa a mão da amada para fazer a análise da gosma depois. Mais tarde, elas se distraem com um bolo de chocolate que Rei fez, o que deixa a loirinha muito feliz, já que esse doce é muito novo naquele reino e apenas um restaurante caro tem. Ela fica interessada em onde a maluca arrumou tempo para desenvolver novas receitas, então finalmente a guria ligou os pontos e percebeu que a tal figura misteriosa era a própria Rei. Por isso ela tava de boaça com essa história de entrar pra gangue do Scooby-Doo e caçar fantasmas. E malandro do jeito que é, deixou uma cama preparada para passar a noite. Mas Claire nega dormir ali, já que como já resolveu o mistério, não tem por que ficar naquele lugar. Mas ele argumenta não ter ideia do que era a mão misteriosa que geral ligou ter visto. Ela continua negando e vai em direção à porta, mas vendo o reflexo a mão em seu ombro, se assusta e corre para o braço, até que finalmente Rei percebe que era apenas Helaire. No fim, o bichinho só seguiu sua mãe e assustou as pessoas sem querer com suas habilidades. Vendo isso, ela só desanima e vai em direção à saída, mas ao ver tudo escuro, desiste e vai se deitar. Aparentemente, essa piranha esqueceu que podia criar fogo com a varinha e simplesmente iluminar a porcaria do caminho. Minha teoria é que ela apenas queria dormir de conchinha com sua suposta Nemesis. Do nada, temos um flashback daquela criança, onde ela está chorando por não querer dormir sozinha. Lane a encontra no corredor vazio e a conforta. No outro dia, seus pais tiveram que viajar, deixando para trás. O triste é que era aniversário dela, então tudo isso soa pior ainda, já que mesmo implorando para eles ficarem ao menos aquele dia, os dois não cedem e vão embora. À noite, na festa mais depressiva de todas, Claire ganha das suas empregadas uma escova de cabelo. Era meio grande, então Lane sugere que ela use em sua mãe até ela ficar grande o suficiente para usar nela mesma. Claire ama a ideia, mas nem deu tempo de nada, já que aconteceu um acidente e sua mãe foi conhecer Jesus mais cedo. Para a pequena Claire, aquilo foi demais para se lidar, até começando a pensar que se morresse poderia ver sua amada mãe de novo, além de estar se sentindo pior ainda por ter dito a ela que odiava. E essa acabou sendo sua despedida, e é assim que acaba esse triste flashback depressivo, tendo essa tristeza para simplesmente Arei levando uma bofetão na cara por estar perto demais, como se ela tivesse culpa disso. Na casa dos François, Arei diz pra Lene que conheceu seu irmão mais velho, ela elogia bastante, deixando a Maid muito empolgada, já que ela ama falar do seu irmão, e ama muito seu irmão. Tipo, ama muito mesmo. Até como se fosse marido dela. Mas ainda bem que é só impressão e não vai ter incesto nessa obra. Ainda bem mesmo. Ele então pede para ela ajudar no tal festival, o que deixaria seu marido, digo, irmão, muito feliz. A Cabelo de Cuia faz alguns pratos para seu esquadrão experimentar. Eles gostam bastante de tudo que ela prepara, mas Lene percebe que as receitas do restaurante caro que falei mais cedo foram todas criadas por ela. Ele estava vendendo as receitas para o único restaurante de alto padrão daquele reino para ganhar uma boa grana. Só que ela pede segredo para Lene, isso pela senhorita Claire, embora não tenha dado mais detalhes. Mesmo assim, ela acaba aceitando, desde que ensine algumas receitas para ela também. À noite, Rei fica decepcionada em ver que Claire foi junto de Lene para aprender a tal receita. Como ela já estava lá e não tinha mais nada a ser fazido, ela segue o plano e Rei ensina como fazer creme brulee. Elas amam o doce, ainda mais a Claire que ficou pedindo mais, mas o interessante é que ela demonstra um pouquinho de ciúmes ao ver Rei curando a mão de Lene que acabara de se queimar. Ela não admite, mas fica óbvio que seus sentimentos finalmente estão brotando em seu frio coração. なんでもない。でも幸せなこんな日々を私はいつまでも続けていたいとそう思っていた。
Me apaixonei pela vilã, é um dos meus yuris favoritos. Ele é bem básico, pelo menos a Season 1 do anime, mas eles fazem de uma forma muito boa. Quando vi pela primeira vez, foi tudo de uma vez, no mesmo dia, nem senti o tempo passar. A segunda parte do anime é mais interessante, então logo mais vou fazer a parte desse vídeo com o resto da história. Pretendo falar do mangá também, embora sinceramente tenha lido bem pouco e não tenha ideia do andamento da obra. Isso porque ela ainda está em lançamento. Apenas a Light Novel foi finalizada e não sou muito fã de ver obras em lançamento por não ter muita paciência de esperar, mas acho que me apaixonei pela vilã, vale a pena. Vou deixar pra falar mais da minha opinião no próximo vídeo pra ficar completinha, mas é isso. Obrigado ao meu amigo Mamaco por ter feito a thumb e a todos que ficaram até aqui. Fiquem bem e até a próxima. Adultério é muito ruim, mas incesto é de fuder!